aí, boa noite, seja bem-vindo à Célula Mais de Deus. Nós somos aqui do Ministério Quadrangular da Vila Riachão, do pastor Armando e da pastora Selma. Então, se você está ouvindo essa live depois, eu quero deixar o convite para que você possa fazer uma visita no nosso templo. Nós estamos tendo cultos na quinta e na sexta-feira, que é um culto de campanha, de unção com óleo, um culto onde nós paramos um tempo para fazer uma oração, para interceder, né, pelos nossos sonhos, projetos, por Itapetinga, pelo Brasil, para que o Senhor venha intervir também na situação dessa crise que nós estamos vivendo aí na saúde, né? Então, que você também possa se juntar à sua força em oração, e se você puder fazer essa visita, nós vamos estar amanhã no culto às 6 horas da tarde. O culto vai ser bem rapidinho, vai ser das 6 às 7, tanto na quinta-feira como na sexta-feira. Então fica aí o convite em nome de Jesus. Agora eu quero convidar vocês, né, a fechar os olhos onde você está aí, e nós vamos fazer uma oração inicial aqui para que o Senhor venha estabelecer a voz dele sobre nós, né, aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer comunicar em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te dar graça pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Ó Deus, abençoe os irmãos que irão, ó Deus, ouvir essa mensagem, meu Pai. Que teu Espírito Santo venha consolidar a palavra que será ministrada aqui nesta live, Senhor Jesus, no coração de cada um que ouvir, meu Deus. Que o Senhor possa tocar de forma sobrenatural. Que teu Espírito Santo, ó Deus, encontre corações quebrantados e contritos, ó Pai. Que essa palavra venha penetrar profundo, ó Deus. Venha salvar vidas, venha curar, venha libertar. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade para falar, para ministrar sobre as nossas vidas. Eu quero abençoar, meu Deus, cada pessoa, Deus, que tirar um tempo para ouvir esta live. Ó Deus, para ouvir essa mensagem que ficará gravada aqui no YouTube. Ó Deus, que o Senhor possa levar essa mensagem a um maior número de pessoas possíveis, para que o Espírito Santo de Deus possa cuidar destas vidas, curar, libertar e salvar, Deus. Que haja salvação, cura e libertação, esse é o nosso clamor. Deus, em nome de Jesus, que haja paz nesta hora nos nossos corações. Eu quero abençoar, ó Deus, a vida do irmão Edgar, que está aqui comigo nesta live, Senhor Jesus, e todas as pessoas que entrarão, ó Deus, que assistirão essa live, que possam ser alcançados por uma graça sobrenatural do Teu Espírito Santo, que possam ser abraçados pelo Espírito Santo de Deus, que a glória do Senhor venha inundar o coração e a vida deles, a família, Senhor Jesus. Libera céus proféticos agora de avivamento, meu Deus. Que as bênçãos do Senhor, meu Deus, seja estabelecida sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite está em 1 Pedro capítulo 5. Né? Nós vamos ler a partir do versículo 5, apesar de que nós vamos fazer um comentário em relação a todo o capítulo, mas vamos fazer a leitura a partir do versículo 5, que é o versículo chave que nós estaremos trabalhando aqui em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte num tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Vamos parar nossa leitura por aqui e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar conosco diante dessa palavra. Foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração em meu momento a sós com o Senhor, de intimidade com Deus, e ele me fez escrever algumas coisas em relação a esse texto, a estudar. Eu varei a madrugada estudando esse texto, e eu creio que Deus ele vai ministrar sobre a sua vida aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você necessita ouvir do Espírito Santo para ter a sua vida transformada.
Toda vez que nós escutamos a palavra do Senhor, nós temos que deixar essa palavra penetrar em nossas vidas e dar abertura para que o Espírito Santo venha mexer com a estrutura da nossa vida. A palavra do Senhor, ela é pregada para transformar as vidas. Então, quando você ministra ou você escuta a palavra de Deus, você precisa crer que ela vai mover os céus proféticos do sobrenatural de Deus para transformar as nossas vidas, para curar, para libertar, para restaurar. Amém? Que ela vai ir profundo no corpo, na alma e no espírito, fazendo a obra do Senhor ser estabelecida sobre nós, em nome de Jesus. Amados, esse capítulo de 1 Pedro, capítulo 5, ele é um capítulo que fala muito sobre as ações nossas como cristão, as ações do maligno contra as nossas vidas e a ação de Deus em favor daqueles que perseveram na palavra de Deus. E eu queria falar exatamente sobre isso. Então, nós vamos ver aqui texto que fala ao cristão, especificamente também aos líderes. Se você for ler do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver que aí tem orientação para aqueles que são pastores, para aqueles que são líderes, para aqueles que pastoreiam, que cuidam de vidas, né? E aí nós vamos entender que do versículo 1 até o versículo 4 traz aí instrução sobre o papel do líder, o papel do pastor, o papel daquele que é exemplo da palavra do Senhor. Nós vamos entender que aquele que é líder, aquele que se coloca na postura de ser um imitador de Cristo e ser um referencial para as outras gerações, tem um chamado de pastorear, cuidar, né? E isso tem que ser pelo propósito e pelos motivos corretos. Então, nós vamos ver aí que do versículo 1 ao versículo 4 vai trazer as motivações certas ao coração de uma pessoa que deseja ganhar vidas e cuidar de vidas. E aí nós vamos entender, amados, que aí vai trazer instrução sobre as motivações corretas do nosso coração quando nós cuidamos de vida, a questão de nós nos abstermos, de colocar para longe toda ganância em nosso coração e todo autoritarismo sobre a vida das pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Vai falar também, amados, sobre nós sermos dependentes do Senhor, entender que as ovelhas pertencem a Deus, que as vidas pertencem a Deus, que a minha, que a sua vida pertence ao Senhor, que Ele é o grande pastor, o sumo pastor das nossas vidas, e que nós precisamos nos submeter a Ele. Todos aqueles que cumprem o seu propósito até o fim, alcançará o prêmio, a recompensa da honra de ter obedecido o chamado de Deus. Então, nós vemos aí uma instrução para aqueles que sentem o chamado de Deus de cuidar de vidas, né? E que será recompensado na medida em que você cumpre esse papel, esse chamado com excelência, né? Então, se você sente no seu coração que você tem essa chamada de cuidar de vidas, talvez não seja como um pastor, e você vai entender aqui, porque eu estou falando aqui especificamente princípios sobre liderança e sobre pessoas que são referenciais de liderança pastoral ou de uma liderança eclesiástica, né, de alguém que tem algum cargo ou função na igreja. Eu estou falando disso aqui porque a essência da característica de liderança, ela não se aplica apenas para quem deseja estar na frente do rebanho. Nós vamos ver que toda essa orientação aqui, no versículo 5, que nós lemos, diz assim, nos ensina a nós sujeitarmos e estarmos debaixo de um discipulado. Ou seja, quando nós lemos aqui, vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. Da mesma forma, jovens. Essa primeira frase aí, da mesma forma, jovens, traz a validação de todos os ensinamentos que trouxe ali do versículo 1 ao versículo 4, para que seja também aplicada à nossa vida. Ou seja, todos os princípios que aquelas pessoas que estão na frente de um rebanho, aquelas pessoas que estão direcionando uma igreja, vivem na vida dela, de serem exemplos para outra geração, de ter uma vida íntegra, de ter um coração humilde, um coração obediente à palavra do Senhor, obediente a Jesus, livre da ganância, um coração liberal para abençoar as outras vidas. Tudo isso, quando esse versículo fala da mesma forma, jovens, né? Está falando sobre nós seguirmos os exemplos e os princípios que foram ensinados nos versículos anteriores, de 1 a 4. E aí ele completa, sujeitem-se aos mais velhos, ou seja, siga o exemplo
de um líder espiritual. Você não pode, nesse primeiro ensinamento que nós temos aqui para nós, cristãos, é que nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos ter um líder experiente que nos aconselhe, que direcione a nossa vida na palavra do Senhor, que você possa confiar, a contar, a abrir a sua vida para Ele, sabendo que você vai receber dali uma instrução do Espírito Santo de Deus para a transformação da sua vida. Então, não ande sozinho, amados. Se submeta a uma liderança, se submeta a alguém que você vê referencial de Deus naquela vida. Então, da mesma forma, siga os exemplos anteriores, né? De princípios que um líder tem na sua vida, você também, como cristão, né? Mesmo não tendo cargo na igreja, precisa ter também na sua vida. E sujeite-se, ou seja, entre debaixo de um discipulado. Aqui fala sobre você estar debaixo de um discipulado, ter um mentor sobre a sua vida, seguir a direção de um pastor e de um líder sobre a sua vida. E para isso você precisa o quê? Ser humilde, ter um coração humilde, para entender que você sozinho não vai conseguir vencer todas as batalhas na sua vida. Nós somos um exército, e um exército não existe um exército de uma pessoa só. Um exército é composto por várias pessoas que seguem o mesmo objetivo e que têm o mesmo propósito, alcançar a vitória comum ali. Então é importante que você entenda esse primeiro princípio que nós aprendemos aqui. E o texto continua: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Quando Deus fala, amados, na palavra do Senhor, a respeito de Davi, homem segundo o meu coração, a principal característica que marca a vida de Davi é exatamente a humildade. Né? Ele sendo rei, nós vemos Davi se humilhando em adoração ao Senhor, né? Se despindo das suas vestes real e dançando na estrada ali, nas ruas de Jerusalém, não se importando com o que as pessoas iriam dizer. Nós vemos o coração humilde de Davi, que na situação em que, quando ele pecou, e ele foi repreendido pelo profeta, logo ele se humilhou diante de Deus. Ele recebeu ali a repreensão do profeta, e ele não resistiu àquela repreensão, mas antes ele reconheceu que ele tinha pecado sim, e ele se humilhou diante de Deus. Então, o que nos faz homens segundo o coração de Deus não é você ser perfeito, ou você ter ausência de pecado na sua vida, ou você ser alguém em que as pessoas olhem e vê você como um super homem. Não. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser humilde, para reconhecer também as suas fraquezas, reconhecer também as suas limitações. E nas suas limitações, deixar que o poder de Deus venha operar em seu favor. Então é importante que você entenda isso. Deus está falando aqui para nós sobre a necessidade de buscarmos esse coração humilde. E buscar o coração humilde fala de você buscar o coração de Jesus. Filipenses capítulo 5, ele sendo Deus, se humilhou, se tornando em forma de homem. Né? E foi a humilhação total quando ele se dispôs da sua glória, né? Deixou a sua glória, se fez se fez homem como eu e você, e morreu a morte de cruz. Ali foi uma humilhação. Quando você assiste no filme, você vê ali no filme A Crucificação de Cristo, você vê que Jesus estava ali, e eles colocam para não escandalizar uma tarja ali nas partes íntimas de Jesus, para esconder as partes íntimas de Jesus. Mas para você saber a humilhação, no tempo da crucificação, as pessoas eram crucificadas nuas. Imagine a vergonha de Jesus sendo um judeu, sendo crucificado ali, nu, a sua vergonha sendo exposta ali. E ele já sabia disso. E mesmo sabendo disso, ele decidiu se entregar por mim e por você. Amém? Agora é a nossa parte de nos entregar por amor ao Senhor Jesus Cristo e deixar que a glória de Deus venha inundar o nosso coração, amados. O orgulho no nosso coração é a semente plantada pelo inimigo, por Satanás, que nos levará à queda. Por isso nós precisamos abster do nosso coração, tirar fora do nosso coração todo orgulho e entender que quando nós temos um coração humilde, isso atrai a graça de Deus sobre nós, isso atrai a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Então diz aqui, ser humilde, essa é a principal essência
do caráter de Cristo. Então, se você quer ser parecido com Jesus, você precisa buscar esse coração humilde, né? Sem humildade, abrimos as portas para a entrada da soberba, orgulho, pecado, endurecimento do coração, falta de temor, falta de perdão e tantas outras coisas ruins acabam entrando no nosso coração quando deixamos essa porta do orgulho aberta. Por isso, feche essa porta do orgulho no seu coração. Deixe Jesus moldar o seu coração. Deixe Jesus transformar a sua vida, transformar o seu caráter. O versículo 6, amados, diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar perante Deus é reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Que sem Ele, nada nós podemos fazer. Nossos sonhos, nossos projetos, nossa vida depende, amado, de nos submetermos a Deus. E submeter a Deus fala de uma entrega total a Ele, de uma total dependência do Senhor. É quando você for tomar as decisões da sua vida, antes você orar a Deus, você buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, e mesmo tendo vantagens, se Ele disser não, você abrir mão daquilo, abrir mão daquela direção. Mesmo que para você enxergando ali vantagens, mesmo que seja um negócio que você vai receber milhões, se não for a vontade de Deus, você está indo para a beira do precipício. E você pode ganhar o mundo e perder a sua salvação. E isso é muito perigoso, amém? Então é importante, amados, que nós possamos ter total dependência de Deus. Nós somos dependentes do Senhor para respirar, para viver, né? Somos dependentes do Senhor para tomar as nossas decisões. Quando nós deixamos o orgulho entrar no nosso coração e começamos a trilhar o nosso próprio caminho, a palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração. E fala que o coração é exageradamente corrupto. Então você não pode seguir a direção do seu coração. Seu coração tem que estar submetido às vontades do coração de Deus. Amém? Quando a palavra de Deus fala sobre seguir a Jesus e renunciar a si mesmo, ele está falando exatamente disso, de você estar disposto, disponível para negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar o seu prazer pelo prazer de Deus. Negar, seguir a sua direção para seguir a direção de Deus. E como eu vou aprender a direção de Deus? Simples, tendo relacionamento com Ele. Simples, lendo a palavra de Deus. Simples, dando tempo para o Senhor, seja na sua casa, em tempo de oração, em tempo de qualidade, e também no templo, adorando a Deus e ouvindo a direção espiritual de um líder espiritual que Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém? Para nos humilhar, precisamos estar dispostos a ir contra a nossa natureza carnal. Se humilhar não é algo que a nossa alma e o nosso corpo quer. Não vai ser algo que você vai querer, né? Então, é igual vida de oração. Vida de oração, você não vai começar com prazer de orar. Mas à medida que você persevera na oração, você vai encontrar o lugar de prazer em Deus. E aquele tempo que você deu ali de meia hora, que parecia arrastado, agora vai se tornar pouco tempo na presença do Senhor. Você vai querer mais meia hora, aí você fica uma hora. Vai chegar um tempo que o prazer vai ser tão grande, de tanto você praticar ali a presença diariamente, que uma hora não vai ser mais suficiente. Você vai para uma hora e meia. E assim nós vamos crescendo, né? No conhecimento de Deus e no prazer de estar com o Senhor. Igualmente, amados, né? Para nós vencermos a natureza carnal e humilharmos diante do Senhor, isso é um processo diário, um processo de submissão diária à vontade do Senhor. É quando Ele falar no nosso coração, nós estarmos dispostos a praticar aquilo que Ele nos orienta na palavra. Amém? Então, vale a pena nos submeter à vontade de Deus, nos submeter a Deus. No começo, podemos não entender o porquê de tanta luta, tanta dor, tanta espera, tanta perseguição espiritual e às vezes perseguição humana também. Às vezes não entendemos o deserto, as tentações e até mesmo os tropeços que vêm sobre as nossas vidas. Talvez não entendemos. Estamos submetendo a Deus e submeter a Deus fala sobre você estar disposto
a passar por momentos de tribulação, momentos difíceis, mas se você está seguindo a direção de Deus, submetendo a Deus, mesmo que o caminho pareça difícil, no final você vai ter um grande sucesso. Você vai alcançar o prêmio da glória do Senhor sobre a sua vida. Você vai alcançar o prêmio de ser um exemplo, né, de alguém que vai testemunhar a glória do Senhor e salvar vidas com aquilo que Deus fez na sua vida. Então é importante você entender, quando Jesus deu a direção para os discípulos, ó, vai para outra banda. Jesus mandou atravessar, né, pelo mar da Galileia, e o discípulo olhando para o tempo viu que uma grande tempestade estava vindo. Uma grande tempestade estava vindo. E eles sabiam identificar a questão das tempestades, por quê? Porque eles eram pescadores. Eles eram pescadores, eles conheciam o tempo. Eles sabiam que realmente iria vir uma grande tempestade. Jesus também sabia. E qual foi a ordem de Jesus? Passa para o outro lado. E aí nós vimos que no meio do caminho o barco começou a sofrer com as grandes ondas. Mas o que aconteceu? Jesus andou sobre as águas na direção do discípulo. Os discípulos puderam contemplar ali o sobrenatural de Deus. Pedro andou sobre as águas na direção de Jesus. Depois voltou de novo andando sobre as águas em direção de Jesus. Muitas vezes nós só ficamos olhando para quando Pedro olhou para a tempestade e a fé vacilou e ele começou a afundar. Mas Pedro também andou sobre as águas. E depois Jesus resgatou ele também. E ele deu passo de volta para o barco. E nós vemos ali, amados, que os discípulos eles puderam provar do sobrenatural de Deus e eles também alcançaram o objetivo final da palavra que foi liberada sobre eles. Eles conseguiram, com Jesus, passar para o outro lado. Então, nós vimos aí que Jesus deu uma direção, e a Bíblia fala que Jesus insistiu com os discípulos, porque com certeza os discípulos contestaram Jesus. Jesus, está vindo uma grande tempestade aí, como é que nós vamos entrar nesse barco e atravessar para o outro lado? Nós podemos ficar pelo meio do caminho, mas quando Jesus libera uma palavra, o caminho do sucesso já está preparado, mesmo que no meio do caminho aconteça tempestade, você não irá afundar, o seu barco não irá afundar, porque Jesus vai ao seu encontro, te resgatar e colocar no seu coração fé e fazer você contemplar o sobrenatural dele e a palavra dele movendo na sua vida, em nome de Jesus. E você vai alcançar o propósito, assim como os discípulos alcançaram o propósito final. Amém? Então, essa é a profecia de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, talvez você não entenda o que Deus está fazendo. E submeter fala muito sobre isso. Talvez você está passando por tempos difíceis na sua vida, mas submeta-se, né? Se você está seguindo a direção de Deus e mesmo assim está passando por tempos difíceis, persevere, porque vai chegar o tempo de glória de Deus sobre a sua vida. Vai chegar o tempo, né, de você chegar na terra prometida e você vai olhar para trás e vai entender tudo aquilo que você passou. E tudo aquilo que você passou foi preparação para que quando você chegar lá na bênção, você aprenda a dar valor e a desfrutar do bem que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então é o tempo, amado, de nos humilharmos. É tempo de nos submeter a Deus. E Deus está nos ensinando a nos submeter à sua palavra, para que por meio dela possamos provar do seu poder e sermos exaltados por ele no agir da sua glória, revelada no seu favor, na sua graça e na sua misericórdia derramada sobre nós. Olha que palavra tremenda. Então você não está entendendo agora, mas se você está seguindo a direção de Deus, né? Não importa se as águas estão agitadas à sua volta, não importa se você não está entendendo as lutas que você está passando. No final, você vai entender o propósito e Deus vai te exaltar e vai fazer você um testemunho de glória para essa geração. Amém? Então, no versículo 6, nós vemos aí uma palavra muito forte. Ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele vos exalte no tempo devido. Eu queria que você focasse aí na questão dessa frase, ou dessa palavra, tempo devido, né? Então, amado, Deus vai exaltar você no tempo devido. Existe um tempo determinado para as coisas acontecerem na sua vida. Enquanto não chega o tempo da exaltação, persevere na humilhação. Persevere debaixo da mão do Senhor. Persevere.
nas lutas que estão se levantando contra a sua vida, contra a sua família. Persevere na oração, porque no tempo devido, ou seja, no tempo de Deus, ele vai revelar a glória dele e vai colocar você no lugar de honra em nome de Jesus. Então, no tempo devido, amados, quer dizer que Deus está no controle de tudo que está acontecendo em nossas vidas. E no tempo certo, a bênção dele será derramada, a bênção dele alcançará a minha e a sua vida. E vamos agora para o versículo 7. O versículo 7 já está aqui ainda. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vemos aí, amados, que nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, dessa pandemia, dessa doença, nós estamos vendo que muitas pessoas estão sendo abaladas emocionalmente, né? Nós vemos que as pessoas estão sendo abaladas emocionalmente. E a ansiedade tem tomado conta do coração das pessoas. E a palavra de Deus está dizendo para nós, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É toda a ansiedade, é todo o coração pesado, é tudo aquilo que está angustiando o seu coração. Coloque nas mãos de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, amados, isso quer dizer que você está se submetendo a ele. E por isso, né, você vai estar ali colocando a sua vida diante do Senhor. Amém? Então, amados, nós vemos aí que Deus fala sobre o nosso coração estar tranquilo, né? Que nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Nesse tempo da crise, você tem que crer que o Senhor está com você, que o Senhor está guardando a sua casa, que o coronavírus ou qualquer outra enfermidade não alcançará a sua vida, não alcançará a sua família. Receba essa palavra aí em nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7, perdão. E no versículo 8, a palavra do Senhor sobre nós é o seguinte: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, aqui nós vemos, amado, um texto que fala sobre batalha espiritual. E aqui nós conseguimos compreender a ação do inimigo. E o texto começa a falar sobre a ação que nós precisamos ter, de sermos sóbrios, ou seja, de estarmos atentos, sermos vigilantes. Fala sobre você entender a batalha espiritual e se colocar na posição, porque alguém que está vigiando, ele está armado ali, ele está pronto para a batalha. Então, esse texto está falando sobre batalha espiritual e sobre a necessidade de você se colocar nessa posição, de batalhar pela sua vida espiritual e trabalhar pelos seus sonhos e projetos. E ele completa: o diabo, o inimigo de vocês. O diabo é o nosso inimigo. Mesmo que pessoas se levantem contra a sua vida, você precisa entender que é a influência do diabo na vida das pessoas que acabam trazendo sobre nós confusão, né? Então você não pode ir contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. O texto está dizendo bem claro aqui: o nosso inimigo é o diabo. E diz assim a ação dele: ele anda ao derredor. E aqui nós vamos ver, amados, ele anda ao derredor fazendo algo, né? Toda vez que na palavra do Senhor, que você quiser ter um entendimento claro sobre a ação dos personagens na palavra de Deus, você tem que ficar ligado nos verbos que aparecem nos textos. E aqui nós vemos o verbo aqui, rugir. Ele está rugindo. Então, a primeira ação de Satanás aqui é rugir. E esse propósito do diabo de rugir é para causar em nós medo, pavor e desespero. Ele faz barulhos para que você fique com medo, entre em pavor e desespero. Quando nós estamos debaixo de medo, de desespero, amados, nós não conseguimos raciocinar. Nós não conseguimos ouvir a orientação de Deus. Não conseguimos ouvir a orientação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós ficamos com a nossa mente travada. Nós ficamos totalmente paralisados. Só conseguimos enxergar uma visão. E é exatamente a visão que Satanás plantou em nosso coração para causar o desespero. Por isso o texto está falando que ele ruge. Ele ruge fazendo barulho, para chamar a nossa atenção e fazer com que você fique com foco no problema e não entenda que Deus está com você e te dando direção para que você possa vencer as dificuldades que se levantam. Então, amados, existem estudos científicos que revelam que algumas espécies produzem odor quando estão com medo.
inclusive os seres humanos também. Então, o leão, ele ruge com o propósito de demarcar território e atrair as presas, né? Então, ele vai identificar, amado, aquelas pessoas que estão com medo, aquela pessoa que está em desespero. Por quê? Porque a pessoa que está com medo, que está com desespero, ela está frágil espiritualmente. E quando nós estamos frágeis espiritualmente, nós damos acesso à presença do diabo. Nós damos acesso ao inimigo, que começa, então, amados, a ter legalidade de agir em nossas vidas e fazer da gente marionete. Então é importante que você entenda isso. Não deixe o seu coração entrar no desespero. Confie em Deus. Busque ao Senhor em nome de Jesus. A segunda ação do inimigo, no sentido espiritual, só trazendo aqui o que Deus fez eu escrever aqui em relação ao rugido, diz assim: o leão, ele ruge com o propósito de demarcar território, ou seja, de dizer, eu que estou aqui, eu que mando, né? Então nós sabemos que o leão é o rei da selva. Então todos os outros animais se submetem ali ao rei da selva. E o diabo, quando ele ruge, quando ele faz barulho na nossa vida, ele está querendo demarcar nosso território, ele está querendo alcançar o território da nossa casa, o território do nosso coração. E nós não podemos dar legalidade para que ele entre e tome posse do território das nossas vidas, da nossa família, do nosso coração. Por isso, amado, levante para guerrear o território. Porque se ele se coloca rugindo como leão, ele é apenas um imitador. Porque, na verdade, nós servimos ao leão da tribo de Judá, que é Jesus. E ele tem todo o poder. Amém? E se ele está no nosso território, o leão, o imitador, Satanás, que ruge como leão, mas não é leão. Ele ruge como leão, mas não é leão. Ele fica imitando Jesus, né? Para tentar nos enganar. Ele não vai ter espaço na sua vida quando o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, está governando a sua vida e o seu território, o território do seu coração, da sua alma, da sua mente, do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Então é importante você entender isso. No sentido espiritual, o diabo ele quer ter acesso à nossa vida e ele ruge, ele faz barulho para identificar quem é presa fácil, quem vai ceder território para ele. Por isso, não ceda o território da sua vida para Satanás. Segundo, amados, segunda ação do diabo, ele procura, o segundo texto aqui, ele fala aqui, ó, procurando a quem possa devorar. Então, nós temos dois verbos aqui, que vai dar as ações que o diabo faz contra a nossa vida. Primeiro, procurar. Então, primeiro nós falamos sobre o rugido, né? Ele ruge. Segundo, ele procura. E terceiro ele devora. Então, vamos falar um pouco sobre procurar. O diabo ele tem paciência para esperar o momento certo para nos atacar. Ele espera, né? Ele procura ali o momento certo de dar o bote para trazer prejuízo espiritual sobre as nossas vidas. Por isso, amados, estejam sóbrios e vigilantes, como o texto fala. E o terceiro, amado, a terceira ação do diabo aqui nesse texto é devorar. O propósito do inimigo é ver a criação de Deus destruída. Se ele tiver, amados, oportunidade, ele vai atacar com toda a força para destruir a sua vida e a minha vida. Por isso não podemos dar um minuto de vacilo contra o inimigo. Quando você identificar algo errado na sua vida, corra para a presença. Corra para Deus e deixe o Senhor governar a sua vida. Amém? No versículo 8 também, amados, fala sobre, no versículo 9, fala sobre a ação de nós, como o texto fala, resistirem, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o texto está falando aqui sobre resistência. Nós precisamos resistir ao diabo. Amém? Nós precisamos permanecer firme na fé. E nós precisamos ter sabedoria para entender a situação, entender a estação, ter discernimento espiritual. Quando o texto fala, ó, sabendo, irmãos, que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, esse saber aqui, esse sabendo aqui, traz sobre a questão do discernimento espiritual, de você começar a entender que não é só você que passa por problema, de você ter discernimento espiritual do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo em sua volta.
e se colocar na posição que Deus deseja que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Então, vou encerrar nossa live por aqui, amados. Né? No versículo 10, nós não lemos, mas fala sobre a ação de Deus. Aí você pode ler na sua casa, a live já ficou bastante extensa, né? Então você pode ler esse texto, o versículo em diante, a partir do versículo 10, e você vai conseguir compreender as ações de Deus. E você vai ver que Deus, amados, tem um papel aqui de restaurar, de confirmar, ou seja, de testemunhar em nosso favor. Ele confirma a palavra de Deus, a palavra dele sobre nós. Também fala aqui no versículo que ele dá força para nós. Ele também dá base na fé, dá firmeza para que você possa resistir ao diabo. Amém? E no final de tudo isso, ele é glorificado através de nossas vidas. Então, amados, esse capítulo me chamou muita atenção, Deus falou muito comigo, né? Então é importante que você compreenda as ações aqui, que aprendemos aqui, os princípios que foram ensinados aqui nessa palavra e coloque em prática na sua vida. Porque Deus, ele quer construir algo novo em nossas vidas. Ele quer construir coisas grandes. E para isso nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, que precisamos estar prontos e preparados para receber de Deus a direção, para receber de Deus as promessas, para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem projetado para mim, para a sua vida, para a sua família. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa em nome de Jesus nessa hora e encerrar nossa live, né, que ficou bastante extensa. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, diante dessa palavra, eu quero abençoar os teus filhos. Quero profetizar em nome de Jesus que os teus filhos estão guardados, ó Deus, debaixo da tua mão poderosa. Deus, em nome de Jesus, libera agora unção sobrenatural, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos. Que onde eles estejam, eles possam sentir a presença do Pai agora, envolvendo eles, ó Pai. Envolvendo a casa, a família. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa mover o sobrenatural, meu Deus. Libera agora, meu Deus, os milagres que os seus filhos têm colocado diante de ti, os pedidos de oração que os seus filhos têm colocado diante da tua presença. Manifesta agora poder sobrenatural para a realização, meu Deus, das promessas dos sonhos, dos propósitos que estão estabelecidos no coração dos teus filhos. Assim, eu abençoo, meu Deus, a vida, abençoo a família. Decreto em nome de Jesus que Satanás não tem legalidade de tocar na família dos teus filhos. Repreendo toda enfermidade, meu Deus. Repreendo o coronavírus, repreendo em nome de Jesus toda ação do maligno contra a vida dos teus filhos e decreto, meu Pai, céus proféticos de adoração, céus proféticos da presença do Senhor, inundando agora a família, a casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você que está assistindo essa live, faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu me humilho debaixo das tuas mãos poderosas. Reconheço que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário para me dar vida e vida com abundância. Ele morreu para me salvar. Eu reconheço que sou dependente do Senhor, que preciso da presença dele. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida a Deus. Em nome de Jesus. Eu faço nesta hora uma aliança com o Senhor Jesus Cristo e declaro que a minha vida pertence a Ele. Eu faço um compromisso de ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra de Deus, e ser abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez e deseja entregar a sua vida para Jesus, né? Você pode aqui depois comentar, fazer o seu comentário aqui no vídeo, falando: eu entreguei a minha vida para Jesus. Coloque seu contato, que nós vamos entrar em contato com você, para que você seja acompanhado, né, no processo de consolidação, né, para que você se firme na fé em nome de Jesus. Então, se você deseja confirmar essa oração aí na sua casa, você diz assim: Jesus, eu faço uma aliança com o Senhor nesta hora em nome de Jesus. Amém? Então, seja abençoado, você e sua casa, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Aleluias.